específica, isso é secundário. O importante é seguir Jesus. Para tal, um convite que é feito a todos, para os que aceitam, porque se trata sempre de uma condicional nesse convite. Se alguém me quer seguir. Portanto, não há obrigação, porque o seguimento de Cristo exige pessoas livres. Exige decisão livre. Exige disposição e disponibilidade para tal. Se alguém quiser. Se alguém quiser me seguir. Portanto, sem essa liberdade, não é possível seguir Jesus. Inclusive, liberdade diante da própria vida. Da própria vida. No sentido que diz Jesus também, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Seguir Jesus é aprender com Ele a como entregar tudo a Deus, inclusive a própria vida. Certo? Portanto, essas condições não dizem respeito a esta ou aquela vocação específica na igreja, mas aqueles que foram livremente diante do chamado do Senhor, livremente diante do chamado do Senhor, aceitam o seu convite. Para esses, é preciso abandonar a segurança e o conforto, aceitar que será continuamente desinstalado, porque a desinstalação ela é fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Lembra da cena de Pentecostes? Para que o Espírito é dado? Para o testemunho. O Espírito é dado para isso. Para o testemunho. Não é? Para fazer falar as línguas de fogo que descem sobre a cabeça dos apóstolos. O que ela é? O que ela simboliza? Ela simboliza o poder de Deus que faz falar. É isso que ela simboliza. Faz falar o quê? Faz falar as maravilhas de Deus. Assumindo a cultura de todos os povos. Daí a diversidade nisso. Nada tem a ver com o fenômeno de glossolalia. Certo? De falar outras línguas. Não é? Como se diz aí, se trata de assumir a cultura de cada povo para fazer chegar naquele povo as maravilhas que Deus fez conosco, sobretudo no seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito nos desinstala, desata a nossa língua, arranca o nosso medo para que a gente possa sair das nossas salas trancafiadas. E às vezes a nossa sala trancafiada nem é feita de parede. Ela existe em todas as amarras que nós temos que nos impedem de ser livres para poder seguir Jesus. Em segundo lugar, é preciso saber. O reino de Deus tem precedência, como Deus tem precedência. Na verdade, o amor de Deus é primeiro. E não tem volta. Não tem volta. Queria lembrar da cena de Pedro. Nossa conversa é mais coloquial, tá bom? Menos acadêmica. Eu fiz questão de você acadêmico e ter um tom mais de conversa. Pode ser bastante. Lembra a cena da traição de Pedro? Deve ter sido muito duro para Jesus. Ainda que ele soubesse. Sabe, soubesse não por adivinhação. Com quem a gente convive, a gente já sabe o que vai dar. É um Senhor. Sabe, pode falar com Pedro. Você está me dizendo, né, que nunca vai me abandonar? Você vai me abandonar. Deve ter sido duro para Jesus
pensar isso, sentir isso da parte de Pedro, sentir a fragilidade de Pedro, sentir onde estava a fraqueza de Pedro e ver realizada isso na vida de Pedro. Não deve ter sido coisa fácil. E muitas vezes nisso, do segmento que não permite voltar atrás, vale a pena a gente contemplar que Pedro não se deu conta de tanto que falou para Jesus. Quando Jesus diz, no final do discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, em que muitas pessoas dizem, sua palavra é boa demais. E aí o autor do Evangelho diz que muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, abandonaram. A experiência do abandono não é tranquila. E ela é sofrida para todo mundo. Ela é sofrida para Jesus, ela é sofrida para Deus e ela é sofrida para quem abandona. Não é? Para quem abandona. Não é tranquilo para ninguém. Pedro, que no final desse discurso, e Jesus que dá a liberdade, sempre a liberdade, sempre a possibilidade de a gente poder dizer não, vocês também querem ir. Essa é o que Jesus diz para ele. O mesmo Pedro que diz, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Pedro, que diz, que faz uma confissão de fé tão bonita, que certamente nós temos que repetir a cada vez, emprestar dele essas palavras, como nós. Esse mesmo Pedro, que diz, eu nunca te abandonarei, eu nunca farei isso por ti. Para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Foi esse que abandonou Jesus e negou Jesus 3 vezes. A traição dele foi tão grave como a de Judas. Tão grave como a de Judas. Eu fico imaginando o sofrimento de Jesus, açoitado e olhar para Pedro. Olhar de Jesus para Pedro. E o sofrimento de Pedro, quando foi alcançado pelo olhar de Jesus. Não tem palavra, tem olhar. Pedro conhecia o olhar de Jesus. Conhecia. O que fez com que o destino de Pedro, que traiu Jesus, fosse diferente do de Judas, que acabou com a sua própria vida? Que no olhar de Jesus, Pedro se viu perdoado. A misericórdia se viu perdoado. Isso purifica. Ter sido encontrado por esse olhar. Não existe volta atrás. Não existe. Não admite volta atrás. O segmento de Jesus. Mas, se um dia isso nos acontecer, nós temos uma garantia. Pelo amor de Deus, não conclua. Já que a gente deu uma garantia, por que eu não faço a experiência? Pelo amor de Deus, não é isso. Essa situação de Pedro não era mau caratismo, né? Ele foi fraco. Era de fraqueza. Foi fraqueza. E isso acontece diariamente com a gente. Qual é o problema de Pedro, fundamentalmente, no Evangelho? Não querer reconhecer na pessoa de Jesus a figura do céu. Imaginar, para Pedro a decepção foi essa, quer dizer, o Messias que ele pensava ter encontrado, não se coadunava com o messianismo vivido por Jesus, o Messias servo. Pedro nunca. Né? Lavar meus pés? Nunca, tu nunca lavarás. É essa rejeição de reconhecer o Messias na figura do céu. Se eu não te lavar os pés, não terás parte. Essa é a questão.
o drama de Pedro, né? Uma concepção equivocada propriamente dita. Isso vai dominar a cabeça de Pedro. E num primeiro momento vai vencer até ele poder se converter propriamente. Mas o arrependimento de Pedro não é uma volta? Hein? O arrependimento de Pedro significa uma volta? O arrependimento nunca é uma volta, ele é um avanço. Ele nunca é retrocesso. Se fosse uma volta, Pedro não teria chance nenhuma. O arrependimento sempre nos lança para frente, nunca para trás. Não é volta a nada. Não é? Mas é um avanço. No enraizamento e na identificação da vida com Cristo. Então, acho que as 3 primeiras condições de seguir Jesus, eu acho que é essa. Não é? Abandonar a segurança, o conforto, não é? O anúncio do reino tem precedência, e o seguimento não tolera sim e não. Ou sim ou não. Sim e não. Certo? Até aqui vai. Até aqui. Vou dar um salto e vou passar para Mateus. Tá bom? Vou passar para Mateus. Em Mateus 5, 13 a 16, nós encontramos 2 afirmações sobre nossa condição de discípulos. Afirmação sobre a nossa condição, sobre a nossa identidade propriamente dita e, ao mesmo tempo, um apelo a nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Certo? Nós conhecemos esse texto. Não é? O que está contido aqui é a vocação nessas 2 afirmações. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que está contido nessas 2 afirmações é a vocação de todo o povo de Deus. E do povo de Deus que o Cristo reúne. Está certo? A gente podia dizer, quando eu estava fazendo pesquisa em Israel, eu ia muito no Instituto Ratisbon, e lá a gente não podia falar o novo povo de Deus. Então a frase que eu podia aí, senão dizia que o Israel era o velho povo de Deus. Então a gente tem que dizer o povo de Deus transfigurado. Então, a característica do povo de Deus transfigurado, como lhes convier, ou do novo povo de Deus, do povo que o Cristo reúne, está dita exatamente nesses 2 versículos. Vós sois o céu da terra, vós sois a luz do mundo. Uma das características da vida cristã, certo? Fundamental, é a união indissolúvel, sob o prejuízo, se assim não for, de um contra-testemunho, é a união indissolúvel entre a escuta da palavra e o agir em consonância com a escuta. Certo? Essa é uma das características da vida cristã. Não é? União entre a escuta e a vida propriamente dita, ou o agir em consonância com essa escuta. Aliás, não há seguimento de Jesus sem escuta, porque se eu não ouço o apelo, não tem resposta a esse mesmo apelo. Eu posso ser Maria vai com as outras, isso é uma outra coisa que eu não. Na verdade, para não me sentir desconfortável. O que as crianças hoje vivem na escola é isso. Né? Elas são obrigadas a fazer certa coisa, senão elas estão excluídas do grupo de alunos. Isso é um grande problema para a educação dos pais, inclusive. Né? Ou ela assume a dinâmica do grupo, ou ela está excluída. Se a dinâmica seja boa ou seja má, ela tem que assumir essa dinâmica. Não é? A vocação, portanto, uma das características da vida cristã é essa união entre escuta e o agir em consonância com a escuta. Por isso que em Mateus 7, 21 seguintes, a gente lê: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E em seguida, vou comparar-vos, não é? Vou dizer a quem é comparável aquele que escuta a minha palavra e põe em prática, como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
Ouvir a palavra e pôr em prática. É como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Mas quem escuta estas minhas palavras e não a dissonância e não as põe em prática é como um homem nécio que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a sua ruína. Portanto, essa consonância é uma característica e uma exigência da vida cristã. É exatamente, a nosso ver, é isso que sugere a pequena parábola do sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insosso, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É exatamente essa consonância entre escuta e palavra que se refere à parábola do sal. Para realizar a sua dupla função de condimentar e conservar, o sal tem que preservar a sua propriedade característica. Certo? A sua propriedade. Se o sal perde a sua característica, se ele perde a sua característica, ele não serve para mais nada, será lançado fora e pisoteado. Da mesma forma, o discípulo, se ele perde a sua qualidade própria de testemunha, vou repetir, se o discípulo perde a sua qualidade própria de testemunha, ele não serve mais como discípulo. O sal simboliza aqui a fé viva do discípulo. Isso a gente colocava o sal na linguinha das crianças, né? Hoje, se der, quando dá, a gente põe uma pitadinha, mas não convém, porque o choro é maior no batismo, né? O sal simboliza a fé viva do discípulo. O desvirtuar-se de sua característica, essa união entre escuta e agir, entre escuta e vida, o desvirtuar-se de sua característica equivale à perda da fé. Certo? Equivale à perda da fé. Para evitar a perda da fé e mantê-la viva, é necessário que o discípulo permaneça unido ao seu Senhor. Sabe? Para manter a fé viva, é necessário que o discípulo se mantenha unido ao seu Senhor. Esse apelo de Jesus no capítulo 15 do Evangelho segundo São João é belíssimo. Permanecei em mim e